Então, estamos começando aqui agora a aula para a gente revisar a redação para CCA3 aí, galera. Vocês vão fazer a prova. Essa aula vai ficar gravada no YouTube para quem for assistir posteriormente. Teve um pessoal que queria ver, mas por algum motivo estava ocupado, não conseguiu e tal. E meu objetivo aqui hoje com vocês é fazer com que a gente possa revisar esses assuntos, revisar como é que a gente vai construir a redação, porque a redação do SSA não é igual à redação do Enem, tá certo? Que isso fique bem claro. Então, vou chegar lá, vou meter uma proposta de intervenção igual eu fazia no Enem. Meu irmão, pode dar bom? Pode. É garantido que vai dar bom? Não. Então, vamos optar pelo aquilo que é o melhor caminho, por aquilo que a gente sabe que vai dar certo, beleza? Para garantir que tudo aconteça bem direitinho. Fechou? Então, ó, primeiro de tudo, queria revisar com vocês uma parada muito importante. Não tem como a gente falar de redação do SSA3 se a gente não entender o que é avaliado na redação do SSA3, beleza? Então, trouxe aqui para vocês, a gente vai destrinchar um pouquinho cada competência, beleza? Cada competência avaliada, para que a gente possa entender direitinho. Então, antigamente, você tinha no SSA principalmente uma valorização excessiva da gramática. Então, se você podia perder até 4 pontos só por erro ortográfico, só por questão de gramática que estava errado, e isso lascava a pessoa, porque ainda que o cara soubesse escrever bem, ainda que o cara tivesse ideias, ainda que o cara tivesse tudo, mas se ele não conseguisse fazer todos os acertos ali, se errasse umas vírgulas ali ou outro, o cara podia perder até 4 pontos. E 4 pontos na redação vai garantir aí a aprovação é muita coisa, velho. É quase metade da redação. Mas no ano de 2024, eu fui a cobaia, a USSA decidiu, queria mudar como ia fazer o sistema, tudo direitinho. E agora nós mudamos. Nós temos, sim, 5 competências, mesma quantidade. Oi? Alguém falou alguma coisa? Deixa quieto. Então, a gente tinha igual a gente tem no Enem, né? Obviamente, 5 competências, mas não são as competências iguais às do Enem. Então, eu queria com vocês destrinchar aqui um pouquinho primeiro quais são as competências, porque ainda que possa vocês abrirem lá a cartilha, enfim, verem, pegarem textos, eu queria mostrar para vocês na prática e falar um pouquinho sobre elas, beleza? E assim, logo depois que a gente fizer isso, a gente continua aí. Eu trouxe algumas redações nota 10 da CCA para a gente destrinchar e ver como a galera fez isso na prática, beleza? Então, primeiro de tudo, galera, na redação do CC3, nós temos a competência 1. Ela vai avaliar o seguinte critério: é basicamente para entender se você pegou a proposta do tema, beleza? É basicamente isso, para ver se você pegou a proposta do tema. Então, vamos lá. Imagina um texto que vai falar sobre a questão. Supondo, vamos supor que amanhã não, depois de amanhã no SSA3, vai cair sobre a desvalorização do acervo cultural, ambiental do mangue. Massa, meio ambiente. Se você não focar em falar do mangue, trouxer para meio ambiente, trouxer para um contexto mais amplo, você vai perder ponto na C1. Porque o que ele pediu não foi a questão de meio ambiente por meio ambiente. Ele estava pedindo que você explicitasse a questão do mangue, ok? Então a gente tem que ser fiel naquilo que ele está pedindo, senão a gente perde ponto por isso, ok? Então vamos se atentar nessa questão para não ter erro. Show? Deixa eu só ver se consigo abrir mais a tela aqui. Pronto. Acho que assim tá de boa mesmo. Deixa quieto. Ó, então isso são fatores importantes para a gente se atentar. Vamos lá. O que seria basicamente uma proposta? É, eu não vou ser o orgulhoso que vai chegar e vai dizer, vai cair isso. Mas é muito provável que caia eixo ambiental. Primeiro, porque faz muito tempo que o SSA não fala disso. O SSA já falou sobre produção de conhecimento. O SSA já falou sobre a questão do sexismo. Já falou sobre relação de trabalho. Já falou sobre capitalismo. Já falou sobre a valorização da ética. Mas faz muito, muito tempo que a gente não aborda a questão do eixo ambiental. Então, se eu fosse dar algum chute para a prova de vocês no domingo, eu falaria sobre meio ambiente, tá certo? Então, é uma temática que o SSA não toca faz um bom tempo
e eu chutaria algo em relação à educação ambiental. Eu sei que a gente está tendo a COP30, que está tendo COP30 e tal, mas mais do que isso, sim, é um motivo extra para eles trazerem esse tema à tona, mas a gente não pode esquecer que, se a gente pegar todos os temas aí nos últimos anos, não falaram sobre o meio ambiente. Então, é um eixo forte a se falar, mas não é o definido. Então, é bom a gente sim puxar uma questão literária, uma questão mais ética, social, tudo isso é importante, mas vocês tendo estudado para o Enem, vocês não precisam se preocupar. Meu Deus, a redação do SSA é uma redação maluca. Não, velho. Eu vou mostrar para vocês já já a redação que eu fiz, que eu tirei nota 10 no SSA 3 no meu ano passado. E é basicamente uma reestruturação da redação do Enem, em que você vai dar mais ênfase aos desenvolvimentos. Mas a gente vai falar tudo isso direitinho, beleza? Então vamos lá. A segunda competência que é avaliada na redação da CSA3, a gente tem que vai ser se você sabe se apropriar das características dissertativas, dissertação argumentativa, tá bom? Por quê? Ainda que você entenda a proposta do tema, se você fizer uma redação diferente, quiser meter uma carta aberta, não é sobre isso. Não estamos na Unicamp, não estamos em nenhum desses vestibulares particulares em que pedem relato de opinião. Não. É uma redação dissertativa argumentativa, beleza? Então não tem por que correr. Mantém isso, segue essa ideia, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês como é diferente do Enem, tá? Então eu vou mostrar para vocês que é diferente do Enem. Houve sim, né, uma aproximação no quesito, se vocês pegarem a redação do SSA 2024, a gente teve que, a redação do SSA 2023 foi, não, 2024, né, que foi no caso o ingresso em 2024, mas ela foi realizada em 2023. Porque assim, vocês vão realizar o SSA de 2026, porque é para ingresso em 2026, beleza? Então, na redação do SSA 3 2024, o que foi em si no ano 2023, a questão era por que o sexismo continua predominante. E você teve um texto de apoio. Agora, desde o ano passado, o SSA começou a expandir mais, começou a jogar umas imagens, uns dados, uma contextualização, e isso facilita para a gente, beleza? Eu vou falar para vocês que esses textos de apoio não estão ali por acaso. Eu vou mostrar para vocês, a gente fala sobre uma dissertação argumentativa, mas a gente não pode esquecer que é diferente. E eu vou mostrar para vocês como. Se liga só. Terceira competência que a gente vai ter na redação do SSA 3 é literalmente a mobilização dos textos motivadores. Se você achar que está no Enem, falar, não, eu não vou tocar no que está no texto motivador, eu vou deixar isso aí porque ele botou só para me inspirar, você vai perder ponto. A competência 3 é literalmente você usando a mobilização, você somando, né, a mobilização dos textos motivadores mais o seu conhecimento de mundo. Mais conhecimento de mundo. Você precisa usar o texto de apoio, tá certo? Então, se ele colocou palavras-chave, como por exemplo, a gente teve no tema passado, né, sobre a era da informação, a era do conhecimento, e ele dava muito destaque na questão de realmente você não se limitar a um conhecimento. Ele usava palavras-chave. Eu peguei essas mesmas palavras-chave, eu fui grifando texto de apoio, falei, beleza, ele usou isso, ele usou aquilo. Óbvio, você não vai copiar o texto de apoio, você não vai usar, porque fala isso, o dado tal, e usar o mesmo dado. Não é sobre isso. Mas você tem que se inspirar e usar de fato no seu texto. Vou dar um exemplo. Imagina que a gente está falando sobre o meio ambiente. E ele falou que o mangue é um local de nascimento cultural, é um berçário aí, né, das espécies, é uma proteção, é um patrimônio, e ele vai falando essas palavras-chave. Aí ele vai discorrer, porque o mangue começou a ser estudado, mas você pode pegar as palavras-chave que ele falou. Berço de espécies, né? A gente tem que ele é um santuário ali do meio ambiente. Você pode usar, pegar palavras específicas que ele usa, palavras-chave que ele coloca no texto de apoio e usar na sua redação, porque ele vai ver que você leu os textos de apoio e entendeu eles, você compactou
e usou na sua redação. Não é copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, eu vou pegar esse parágrafo, texto de apoio, vou jogar na minha redação. Não. Você vai pegar o que que ele fala, beleza, ele falou sobre isso, entendi o contexto, beleza? Como eu falei na questão do sexismo, ele falava muito no texto de apoio para você seguir para o viés de trabalho, tá certo? Então a gente tem, quando fala de sexismo, quando fala de uma má proteção contra as mulheres, agressão contra elas, os estereótipos exacerbados, quando a gente fala disso, a gente está falando sim também de sexismo, mas não era o que o texto de apoio estava conduzindo a gente. Então vê, ainda que o tema seja lá, sexismo. Se no texto de apoio ele está falando sobre trabalho, você tem a obrigação de, na sua redação, seguir o viés de trabalho. Não tem porquê, ele jogou sexismo, os 5 textos de apoio foi falando sobre trabalho, 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 e eu vou inventar agora de falar sobre a desvalorização do patrimônio cultural delas. Não, cara. Se ele falou sobre um específico, siga nesse viés. Quando a gente fala de mangue, a gente pode falar a desvalorização do mangue, a gente pode falar focando na destruição que ele vai causar para o meio ambiente. A gente pode falar sobre o capitalismo como o principal motivador por trás dele. A gente pode falar sobre a desvalorização da cultura, porque a gente tem um patrimônio cultural, né? Mangue Beats, a gente tem Chico Science que surgiram nesse contexto. Inclusive, velho, estudem. Eu tô sentindo aqui, velho. Anotem isso aí. Se cair mangue, meio ambiente, Chico Science é fenomenal, beleza? Chico Science vai falar, né? Na terra de Manguetown, a gente tem também na cidade, quando ele vai falar na música dele, ele vai dizer que é sobre a terra evoluída, ele vai dizer que o mangue trouxe isso pra gente, que é um berço de fato. Então, se você lê lá no texto de apoio, ele tá falando isso, 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 não tem por que você querer seguir outro viés. Siga o que o texto de apoio está falando. Não é para você usar Ctrl+C, Ctrl+V, mas se inspire nele até a alma, mais do que no Enem, se inspire até a alma e use alguns trechinhos, use palavras-chave que ele usou. Se ele jogou um termo, jogou uma coisinha ali mais rebuscada, bote na sua redação. A redação do SSA3 é uma redação mais ética, mais filosófica do que a redação do Enem. Quando a gente fala de redação do Enem, tem que ser uma redação que seja facilmente compreendida pela população como um todo. A redação do SSA está tentando se aproximar da do Enem, mas ainda é uma redação um pouco mais intelectualizada. Tu pode jogar um conceito ético assim, um conceito mais filosófico, uma coisa mais política, geopolítica. Pode trazer isso, é muito bom e mostra para o corretor que de fato você tem esse conhecimento a mais, ok? Então vamos embora. Tá dando para ver direitinho aí? Tô vendo aqui na tela, tá dando para ver. Show. Vamos embora então. Vamos lá, competência 4. O que a competência 4 vai falar? Sobre nós articularmos ideias a partir de mecanismos. Então, eu vou botar aqui articulação de ideias. Principalmente pela redação da CCA ser um pouco mais intelectualizada, se você não tiver, ainda que você tenha bons argumentos, ainda que você não erre língua portuguesa, ainda que você entenda que é dissertativo argumentativo, ainda que você use os textos de apoio, ainda que você entenda o tema, se você não souber colocar isso de fato, você vai perder ponto na C4. Por quê? Imagina o seguinte, é, é muito comum a gente ver pessoas que ficam no queísmo. Porque isso acontece uma vez que, já que, porque isso que, e fica que. Mano, esse queísmo vai mostrar que você não sabe colocar o seu argumento. Você fica uma bengala no que, trazendo o que, trazendo o que, trazendo o que, quando não precisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu trago essa seguinte ideia. É, o cenário que é propagador de mentiras que marginalizam, bom, que discriminam, beleza? Usando esse exemplo aqui para vocês. Precisava eu usar o cenário que é propagador de mentiras que discriminam, ver como o argumento fica mais fluido se eu trouxer para esse aspecto aqui. Presta atenção, velho, sério mesmo. Se liga só. Eu poderia, vou botar para cima aqui, quando do espaço. Eu poderia simplesmente traduzir isso aqui nisso aqui, ó. O cenário
propagador de mentiras. Meu ponto fraco é a letra bonita, beleza? Mas o argumento a gente promete aqui. Propagador de mentiras discriminantes. Vejam, às vezes a gente nem percebe que fica com a bengala nesse quê. Mas isso faz a gente perder ponto. Porque mostra que a gente não consegue jogar um argumento fluido. Mano, o cara que vai corrigir tua redação, ele corrige redação a vida dele inteira. Ele vai corrigir outros textos. Ele vai saber quando você quer enrolar ele. Então, velho, não fique se apoiando nisso. Ah, vai dar só 5 linhas se eu fizer isso. Eu vou ter que botar 10.000 Qs aqui para dar 8 linhas. Cara, traga um outro argumento, traga uma outra perspectiva, traga uma ressalva, uma ressignificação, um conceito, um preceito. Traga isso. Mas não fique se apoiando em o qual que, o qual que, o qual que. Meu irmão, olha como fica mais fluido. O cenário que é propagador de mentiras que discriminam. O cenário propagador de mentiras discriminantes. Pronto. Simples, direto, conciso, objetivo, perfeito. Beleza? Então, vamos embora. A articulação de ideias é a nossa competência 4 que não pode ser deixada de lado, beleza? Só dar uma olhada aqui. Nossa, se tiver qualquer coisa, galera, eu tava tentando botar para vocês mandarem mensagem aqui, mas estava dando erro, porque a gente ia botar no YouTube, mas quando a gente jogou para fazer a transmissão no YouTube, para você fazer uma live propriamente dita no YouTube, você precisava de 24 horas após a solicitação. Aí só ia dar a solicitação para amanhã, porque a gente criou o canal ontem, foi ontem, porque eu estava postando mais no Instagram, mas no grupo também do WhatsApp com a galera. Mas isso vai ser postado no YouTube, porque a gente está fazendo a gravação aqui dessa live. Caso vocês queiram revisar depois, vai estar lá. Caso queiram também debater algum tema, alguma ideia, podem me mandar mensagem, me deixa à disposição aí e vamos embora, beleza? Tava só vendo aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, me interromper, mandem uma dúvida aí no WhatsApp. Tô com o celular aqui, eu tô gravando com o meu celular, tô com o microfonezinho aqui, mas dá para ver as mensagens aqui tudo direitinho, beleza? Então não se aperreiem quanto a isso. Qualquer coisa, só interromper aí e a gente segue, fechou? Bora lá. Então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, a gente falou sobre 4 competências em relação à redação, mas nós temos a nossa quinta competência. O que seria a quinta competência? A quinta competência da redação de CCA3, ela vai falar exatamente sobre você dominar a língua portuguesa. Beleza? Ó, eu não estou escrevendo exatamente o que é cada competência, tipo, dominar as regularidades do mecanismo linguístico. Não, eu estou botando mais objetivo aqui para vocês entenderem. Vocês poderiam muito bem ir lá e ler, mas o objetivo disso aqui é ser mais fácil vocês entenderem, beleza? Dominar a língua portuguesa, beleza? Dominar a língua portuguesa. Então, ainda que você faça a redação toda bonitinha, cara, se você não conseguir trazer ali colocar de fato a sua opinião, colocar ali respeitando as normas linguísticas, você vai perder ponto, beleza? Então não tem por onde correr, tá bom? E se vocês pararem para ver, a gente não tem aqui uma competência que vai avaliar a conclusão. Perfeitamente. A gente não tem uma competência igual no Enem que vai falar para avaliar a sua proposta de intervenção. Porque o SSA, o objetivo dele não é o foco na mitigação daquele problema. A gente tem que sim apresentar uma breve conclusão, mas o foco não é na proposta de intervenção. A gente vê às vezes redação de Enem que a conclusão é maior que o desenvolvimento. Não pode ser assim na redação da CSA3. O que a gente quer, o que eles querem ver na redação é você saber desenvolver e destrinchar aquele tema. O foco da redação da CSA3 é no desenvolvimento. Esse é o foco, beleza? Então a gente tem que sim botar desenvolvimentos mais extensos para que a gente consiga trazer de fato à tona o nosso argumento, trazer bem embasado, beleza? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, véio, pode perguntar. Eu vou mandar isso aqui depois no WhatsApp para cada um de vocês quiserem. Mas vamos seguir. É muito bonito a gente falar na teoria, é muito bonito a gente falar sobre as competências, mas eu queria destrinchar com vocês. A minha redação trouxe outras também para a gente debater e trazer isso à tona. Eu vou trazer agora aqui, a câmera vai ficar um pouquinho preta, um minutinho. Eu vou trazer aqui a redação de Catrine, ela foi aprovada no ano passado, está cursando lá na UPE, e ela conquistou sim a nota 10 na redação da CSA3. Poucas pessoas conquistaram no passado
porque não se atentaram principalmente a essa questão de você utilizar de fato aí os textos de apoio ao seu favor, tá certo? Então isso é algo que não pode ser deixado de lado, a gente tem que usar, deve usar, tá certo? Então, vamos embora. Uma coisa muito importante também, não deixem de lado a importância do título. A gente precisa utilizar título na redação do CSA3. Fechou? Isso não pode ser deixado de lado. Se a gente não usar título, perdemos ponto. Podemos perder talvez até um ponto por não utilizarmos o título. Não é uma competência específica a utilização de título, mas é obrigatório. Então, use, beleza? Não precisa ser o título mais rebuscado da sua vida. Ah, mas eu nunca fiz título. Cara, ó, qual foi o tema do ano passado? O tema foi sobre a era da informação, a era do conhecimento. Ela meteu o conhecimento e a desinformação. É um negócio difícil de pensar. Não é, mas é muito bom e serve demais, caramba. Ela está mostrando aqui que a informação, se não for transformada em conhecimento, vira desinformação. Perfeitamente colocado, beleza? Então a gente vai analisar aqui essa redação e a gente vai seguindo, beleza? Então, só queria trazer aqui para vocês, antes da gente fazer isso, o tema propriamente dito com alguns textos de apoio, beleza? Vocês têm aí já na própria, se vocês puxarem, vocês conseguem ter acesso à prova, mas eu queria ler com vocês aqui a síntese dos textos de apoio para vocês verem que ela conseguiu trazer e pôr isso na prova dela de fato, beleza? Então vamos lá. O que foi, quais foram os textos de apoio que caíram na redação da SSA3 2025? Ou seja, aconteceu em 2024 e o ingresso foi para 2025. Abrindo aqui e vou compartilhar com vocês. Pronto. Vejam só. Vou compartilhar agora. Abrindo aqui com vocês, ao vivo aí pra gente dar uma olhada, beleza? Vejam só. Queria fazer uma análise com vocês desse tema aqui, que precisamos prestar atenção, beleza? Então vamos lá. Proposta para tema de redação foi o quê? Leia os textos de apoio a seguir e avalie as ideias neles contidas. Primeiro, ele já meteu aí uma imagem. Meteu uma imagem o quê? Você precisa forçar a sua interpretação. Você precisa trazer à tona. O que ele está querendo dizer com isso? Não é só jogado. Às vezes a gente olha a redação da Enem, os textos de apoio. Entendi, tá. E começa a escrever. Aí começa a puxar os argumentos que tem de cabeça, que é importante. Mas o texto de apoio na redação do CSE3 não pode ser deixado de lado. Eu acho que isso é a coisa mais importante que você vai ouvir eu falando aqui hoje. O texto de apoio não pode ser deixado de lado. Ele está ali para ser usado, beleza? Vamos embora. Informação, conhecimento. Primeiro ele mostra que a informação são bolinhas soltas e o conhecimento é de fato quem vai conectando essas informações, vai transformando e vai enraizando cada uma delas. Depois ele botou ali um trechinho da música de Gilberto Gil. Antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque a terra é pequena, do tamanho da antena parabólica-mará, beleza? Então, o que ele está querendo dizer com isso? O mundo era pequeno. O mundo se refere a pessoas, a produção humana. Era pequeno, porque a Terra era muito grande. Tinha muita terra para pouca pessoa. Então, tá tudo certo. O planeta Terra tá de boa. Hoje o mundo é muito grande, as pessoas, a produção humana é muito grande, porque a Terra é pequena. Eles consumiram tudo. Eles trouxeram à tona, usaram todos os recursos e engoliram tudo. E agora a Terra se tornou pequena. Porque o mundo humano, a produção humana é muito grande. Beleza? Depois ele vai falar: vivemos, isso é um texto, né? Vivemos em um momento incrível da história, no qual a informação está ao alcance das nossas mãos. Com um smartphone conectado à internet, podemos acessar uma quantidade impressionante de dados e conteúdos em questão de segundos. Mas será que isso é suficiente? Será que estamos transformando toda essa informação em conhecimento? Então, veja, o problema aqui, ó, isso aqui já é um bagulho para vocês. Um bagulho, né? É informal aqui, me perdoem, né? Mas isso é um fator para a gente se atentar. Vejam só, ele está dizendo que a informação é um problema? Não.
Ele está falando que a informação, sem a produção dela em conhecimento, aí está o problema. Muita gente se lascou na redação do CSA3 porque achou que ele estava falando informação é um problema, conhecimento é a virtude. Mas não tem como você produzir conhecimento se você não tiver informação, gente. Você precisa da informação para depois transformar ela em conhecimento. Então tá entendendo? Aqui vocês já conseguem ver. Então, no texto de apoio, para vocês entenderem o que a competência 3 vai avaliar, no texto de apoio, ele já está dizendo para a gente aqui que o problema não é a informação. O problema é a informação por ela mesma, sem a transformação dela em conhecimento. Então, quem colocou na redação que o conhecimento é bom, mas a informação causa males, a hiperinformação causa males, essa pessoa perdeu ponto. Porque no texto de apoio, o SSA deixou bem claro que ele não queria que você negativasse a informação. O problema é a informação sem a produção de conhecimento, sem a produção de acervo acadêmico, sem transformar ela em ensino. Aí que está o problema. Tá dando para pegar, galera? Então, se atentem nisso. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp que eu tô dando uma olhada. A era do conhecimento, no entanto, é muito mais do que apenas o acesso à informação. Ela exige que saibamos interpretar, analisar e aplicar o conhecimento que adquirimos. Então, veja, a era do conhecimento é muito mais do que apenas acesso à informação. Tem um estudo de um documentário que eu assisti uma vez, falando sobre Einstein. E ele dizia basicamente assim: por quê que os discípulos de Einstein não eram tão inteligentes quanto Einstein? Porque eles pegaram as fórmulas de Einstein, eles pegaram o conhecimento de Einstein, e teoricamente eles tinham muito mais acervo porque conseguiram pegar de outros teóricos também. Mas por que eles não eram tão inteligentes igual a Einstein? Eles não eram tão inteligentes igual a Einstein porque não transformavam a informação em conhecimento. Então, o que eu estou ensinando aqui para vocês agora, que a gente está fazendo, é esmiuçar o texto de apoio. Façam aparecer o que ele está querendo dizer, beleza? Ela exige que saibamos interpretar, analisar e aplicar o conhecimento que adquirimos. Não basta apenas memorizar fatos e dados. Precisamos ser capazes de relacionar informações de diversas fontes e desenvolver novas ideias. Vejam, estou mostrando para vocês aqui o que eu estou querendo dizer. Ele já abordou aqui uma coisa que você pode jogar na sua redação, um conceito. Eu botei exatamente isso, só mudei um pouquinho as palavras. Não basta apenas memorizar fatos e dados. Precisamos ser capazes de relacionar informações de diversas fontes e desenvolver novas ideias. Dá ou não dá para usar isso como argumento? Dá ou não dá para colocar esse seu desenvolvimento? Então você tem que olhar para o texto de apoio e ver o que eu consigo trazer de bom, o que eu consigo esmiuçar aqui, minerar esse diamante aqui para fazer aparecer no meu texto aos jogadores de Minecraft aí. Então precisa disso, a gente precisa se atentar nisso. O que o texto de apoio fala para mim que eu consigo usar na minha redação, beleza? Na nova era do conhecimento, simplesmente ler, ouvir e reproduzir informações não é mais suficiente. Dá ou não dá para usar isso aqui na redação? Dá para você usar tranquilamente. Ele está mostrando para você aqui que o problema não é a informação, mas ela por si só não é suficiente. Use o texto de apoio, traga à tona o que ele está querendo dizer, tá bom? Vou dar um espirro aqui rapidão. Foi, perdão. Então, é preciso ir além. É preciso ir além, ele vai falar. E questionar, refletir, criar conexões, provocar novas perspectivas e aplicar o conhecimento de forma estratégica. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que é preciso ir além, é preciso questionar, é preciso refletir, criar conexões, provocar novas perspectivas e aplicar o conhecimento de forma estratégica. Ou seja, a gente tem a era do conhecimento prejudicada porque o que é preciso não acontece. Vejam só, vou dar zoom aqui, presta atenção. Se você está aí me ouvindo igual um podcast, se você está aí fazendo outra coisa, presta atenção agora, isso é importante, presta atenção. Vamos lá. Ele falou o quê? É preciso ir além e questionar, refletir, criar conexões, provocar novas perspectivas e aplicar o conhecimento de forma estratégica. Ou seja, qual é a solução para gente sair, para gente sair aqui da era da informação, extrapolando ela e chegando na era do conhecimento? Qual é a solução? É a gente ir além, questionar, refletir, criar conexões, provocar novas perspectivas e aplicar o conhecimento de forma estratégica. Ou seja, se a gente está sendo enraizado nessa era de inteligência artificial, que a gente não aprende as coisas, não põe em prática, não vira conhecimento, é porque não estamos indo além, não estamos questionando, não estamos refletindo, não estamos criando conexões, não estamos provocando novas perspectivas, não estamos aplicando conhecimento de forma estratégica. Eu usei exatamente isso na minha redação, tá no texto de apoio. Ele está te dando o argumento que você quer que ele quer que você use. Use isso na sua redação. Não é mais sobre quantidade de informações de que dispomos, mas sobre a qualidade da nossa capacidade de transformá-las em conhecimento útil.
Beleza, galera? Então, tudo que ele tá falando no texto de apoio, nada é por acaso. Não é para você usar Ctrl+C, Ctrl+V, mas pegue a ideia e aplique ela no seu texto, que vai mostrar que você escreveu uma redação. Ah, mas é dissertativo argumentativo. Eu tenho que escrever baseado no que eu vejo, no que eu penso. Meu irmão, você vai se colocar na redação. Você vai trazer à tona a sua perspectiva, vai trazer à tona o seu argumento, mas tem que ser de acordo com o que ele fala, tá bom? A gente não tá aqui para querer, porque eu queria poder escrever tudo o que eu quisesse. Mano, vamos sair dessa utopia. Vamos sair dessa utopia, tá bom? Então você vai colocar a maioria do que você quiser, mas o nosso objetivo é sim agradar a banca, é agradar o corretor, para a gente fazer um bom texto e tirar uma melhor nota possível, tá bom? Não tem por onde correr, fechou? Se você quiser escrever tudo que você quiser, aí você pega lá, saiu da prova, escreve uma redação, todas as suas opiniões, sem respeitar nada do texto de apoio. Aí você faz o que você quiser. Mas na redação, o texto de apoio é soberano, fechou? Então, a era do conhecimento extrapola da informação e permite o enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo. Que desafios são esses? Seria um mundo em que não vai mais além, em que não questiona, não reflete, não cria conexões, não provoca novas perspectivas e não aplica conhecimento de forma estratégica. Isso é usar o texto de apoio. Eu ensinei para vocês isso aqui. Acabei de ensinar, beleza? E a gente vai agora dar uma lida numa redação nota 10 do ano passado para a gente aprender com ela, beleza? Então, bora lá. Eu ia deixar a música de fundo que tava antes, tava tocando um rockzão, mas desconecta, então vamos ficar aqui mesmo. Vamos embora. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver? Alô? Acredito que esteja dando pra ver. Deixa eu ver, tá dando pra ver? Tá dando, não dá? Tá show. Vamos embora. Título: O conhecimento e a desinformação. Assim. E para você ter o conhecimento de verdade, só usando essa camisa. Se você não usar essa camisa, você vai ficar na era da informação. Tô brincando, galera. Vamos embora. Tô brincando, não. Tem que usar. Vamos lá. O título: Conhecimento e a desinformação. Coloque título. Você não está no Enem. Bote título. Primeira coisa que você vai fazer é escrever num papel. Pegou a sua prova. Pegou a sua prova. Não vai escrever o título de uma vez, porque tu não sabe ainda o que tu vai abordar, né? Vai pensar. Mas pegou a tua prova. Bota lá gigante, na primeira folha, na capa. Botar título. Muita gente perde ponto, deixa de tirar nota 10 simplesmente porque esquece de botar título. Imagina. Tá repreendido isso aqui, tá? Mas imagina, tu chega lá, cara, e aí, passou ou não passou? Pô, velho, não passei. Por quê? Porque eu esqueci de botar título. Diga, que merda, velho. Foi mal, mas que merda. Que merda. Bota o título, caramba. Então, primeira coisa, pega a sua capa, escreva lá, botar o título. Não se esqueça disso, ok? Bote a porcaria do título, beleza? Não bote o título de uma vez, mas bote, escreva lá na primeira página da sua prova, pra você não esquecer. Não esqueça. Você vai estar na prova, domingo. Vai estar lá lembrando no seu ouvido. Bote o título. Bote o título. Bote o título. Bote o título. Foi mal, vamos embora. Ó, na época dos grandes filósofos, Sócrates propôs que o conhecimento absoluto advém do questionamento contínuo das 70. Ó, galera, por favor, a gente viu o que no texto de apoio? Questionar. Como é que ela trouxe aqui a contextualização? Advém do questionamento contínuo das sentenças. Das sentenças. Isso é usar o texto de apoio. Ele falou que por que a gente não está extrapolando a era da informação muitas vezes? Porque não estamos questionando. Aí ela trouxe a contextualização, que o conhecimento absoluto vem de questionar. Isso é usar o texto de apoio, galera. Por favor, eu estou transcendendo a matéria aqui agora. Estou tendo insights de luz aqui. Tá vindo do espaço sideral aqui. Para você fazer a melhor redação da sua vida no SSA. Vai ser a melhor redação que você escreveu na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos embora. Na época dos grandes filósofos, Sócrates propôs que o conhecimento absoluto vem do questionamento contínuo. Não é questionar uma vez, é sempre questionar. Como vem a ciência? Questionamento. Maiêutica socrática, ela trouxe aí o conhecimento. Era para ter um espaçozinho aqui, quando essa vírgula, mas foi digitado, tá? Porque a letra dela era muito. Eu não consegui entender, mas aí tá digitado aí. Vai ter minha letra, que também não é a mais linda do mundo, mas todo mundo vai entender, porque minha letra, todo mundo vai achar linda. Vamos embora. Diante disso, nos tempos atuais, então, só sublinhando aqui, vou puxar aqui com marcar textozinho aqui para a gente se atentar. Questionamento contínuo. Assim, diante disso, nos tempos atuais, a era do conhecimento se destaca perante ao tempo da informação, por promover o enfrentamento de problemas da contemporaneidade. Então ela trouxe aqui o quê? Ela trouxe que a era do conhecimento, ela é superior a quem? Opa, perdão. Ela é superior a quem? Ao tempo.
da informação. Por quê? Qual a vantagem da informação? É muito mais rápido e mais fácil você fazer informação do que você fazer conhecimento. Mas ainda assim, é mais vantajoso para a sociedade. Ainda que demore mais, ainda que seja mais trabalhoso, é muito mais vantajoso conhecimento do que informação. Ela vai colocar a opinião dela. Como que ela vai trazer? Porque a era do conhecimento promove o enfrentamento de problemas da contemporaneidade. Porém, ainda encontra desafios. Ela vai botar a ressalva, ela vai botar agora o problema. Então, primeiro, ela já deixou muito claro como surge o conhecimento, questionamento. O conhecimento é superior à informação, então já botou a tese dela. E agora ela vai trazer os argumentos, porque isso aqui ainda encontra desafios para sua materialização de forma integral. O que é uma coisa de forma integral? É de forma permanente, é de forma total, beleza? Nesse prospecto. Isso é uma palavra muito rebuscada, beleza? Mas é possível você usar nesse prospecto tem o mesmo sentido de nesse contexto. Então você que estava querendo até agora um conectivo aí para usar, mas rebuscado, tem o mesmo sentido nesse contexto, de nesse viés, beleza? Então pode usar aí que não tem erro. Tanto o não letramento digital quanto a grande quantidade de notícias falsas no meio digital conferem obstáculos para o pleno conhecimento dos brasileiros, beleza? Então, o que que ela estava querendo dizer aqui? Essa vírgulazinha aqui, só para vocês saberem. Tá errado isso aqui, tá? Acho que na hora que ela foi digitar, ficou errado. Mas isso aqui não era para ter vírgula, por quê? Tanto o não letramento digital quanto a grande quantidade de notícias falsas no meio digital conferem. Eu não posso separar aí o sujeito do predicado, beleza? Jamais. Então tem que estar contínuo aí. Tanto o não letramento digital quanto a grande quantidade de notícias falsas no meio digital conferem obstáculos para o pleno conhecimento dos brasileiros. Então, vou sublinhar aqui em azul, estouradaço, o não letramento digital quanto à grande quantidade de notícias falsas no meio digital. Vejam, é comum, algumas pessoas acham que você tem que escrever tanto, sei lá, tanto A, vírgula, quanto B. Tá errado, tá? Você precisa botar direto, igual ela botou aqui. Tanto A quanto B, tudo juntinho aí, misturado. Show? Vamos embora. Nesse sentido, a internet se tornou fonte de notícias em que a falta de educação digital dos brasileiros dificulta a interpretação do meio. Essa vírgula também não era para estar aqui, estou sinalizando junto com vocês aqui, não vai escapar nada, beleza? Em que a falta de uma educação digital aos brasileiros dificulta a interpretação do meio, tá bom? Então não era para essa vírgulazinha aí estar aí, porque a internet se tornou uma fonte de notícias, vírgula, em que a falta de uma educação digital aos brasileiros dificulta a interpretação do meio, tá bom? Então, aí pode, não sei se esses errinhos aí, eu pedi para ela fazer, isso aí ela digitando a redação dela, não era para ter essas vírgulas aqui, mas não vai escapar nada ao nosso olho aqui, beleza? Mas a gente tem aqui um erro, dois erros. Mas ainda assim foi uma redação do SSA, nota 10 pelos três corretores, tá? Então, o segundo corretor deu 10, o terceiro corretor deu 10. Ou ela colocou isso aqui errado na hora que estava digitando, né, a redação, ou os caras perdoaram. Mas não era para ter essas duas vírgulazinhas. Mas vamos embora. Sob esse prisma, consta no artigo 6 da Constituição Brasileira, de 1988, que todos os brasileiros devem ter acesso à educação. Porém, o impedimento do letramento digital em escolas promove a interrupção do conhecimento completo no século da tecnologia. Então, veja, ela colocou agora o problema. Ó, todo mundo tem que ter acesso à educação. Entretanto, a gente não tem o letramento digital de todo mundo. Então, a Constituição não ocorre na prática. Ela é uma teoria, mas os direitos não se efetivam para todos os cidadãos. Você pode trazer aí o contexto da isonomia, a isonomia é violada, a isonomia é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Você pode trazer o contexto da democracia relativa, eu gostava muito de trazer isso nas minhas redações, porque a democracia é o quê? É a soberania de todos, é o bem comum da população, mas só é o bem para alguns, né? A democracia relativa. Você pode trazer o contexto da violação de direitos, da cidadania seletiva. Porque o que é ser cidadão? É o pertencer àquele lugar. É o seu detentor de direitos e deveres. Entretanto, se os direitos não chegam até mim, é porque eu não sou reconhecido como cidadão. Cidadania seletiva, democracia relativa, isonomia violada,
todos esses contextos falam a mesma coisa, mas é uma forma rebuscada da gente trazer o nosso argumento, beleza? Então vamos embora. Sobre esse primeiro. Ai, não. Isso aqui já foi. Nessa conjuntura, é lamentável que ainda há a negligência da importância da compreensão digital para a atualidade. Então, veja, por que muitas pessoas têm o direito de educação violado? Porque, por vezes, o Estado pode entender que não é importante ensinar essas pessoas a mexer na rede social. Então, hoje, se você quiser se alistar, você precisa de internet. Se você quiser fazer Enem, você precisa de internet. Se você quiser fazer o que for, você precisa de internet. Então, veja, você precisa da internet. Então, a internet se tornou um veículo para você garantir seus direitos. Entretanto, se você não sabe mexer na internet, seus direitos são violados. Isso é você mexer bem com o seu argumento, beleza? Para entender questões do cotidiano mundial, é indispensável o mínimo de entendimento sobre internet. Perfeito, aqui ela trouxe um argumento bem na tona. Sendo importante o ensino sobre esse meio para garantir a interpretação efetiva das informações nele veiculadas. Então, veja, uma pessoa que não consegue mexer na rede social, não é ensinada, ela não vai entender a informação que está ali. Um analfabeto digital, ele não vai entender a informação que está ali. E se ele não entende a informação, não vira conhecimento. Se não vira conhecimento, ele não tem acesso à educação. Ou seja, se essa pessoa não aprende a mexer na rede social, ela tem o direito de educação violado. Faz sentido isso aqui? Isso é você mexer com o texto e trazendo o seu argumento. Portanto, o letramento digital é imprescindível para o século XXI, pois promove a associação efetiva de fatos lançados nos meios digitais, garantindo o acesso ao conhecimento atual. Perfeito, fez frasal aí. E vejam, uma coisa que já é notório aqui, a gente teve aqui digitado, né? 11 linhas aí digitadas. Tivemos contas de conclusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É quase o dobro do desenvolvimento. Veja. Então a Constituição entra na parte de letramento digital. Perfeito. Isso é você. Daniel mandou uma mensagem aqui. Então a Constituição entra na parte de letramento digital. Exatamente. Por quê? Ela trouxe aqui o argumento que o direito à educação é um direito a todos. Beleza? E ela colocou na opinião dela que se a pessoa não tem acesso ao ensino digital, ao letramento digital, ela vai ter direitos negados. Mas você não pode simplesmente jogar na sua redação assim, ó, se o letramento digital não é ensinado, o direito à educação é violado. Não, por quê? Tem que fazer sentido. Então ela foi construindo na redação dela. Ela trouxe o que aqui? Ela trouxe que a falta de educação digital dificulta a interpretação do meio. Ou seja, se eu não interpreto o que está ali, eu não consigo entender a informação que está ali. Se eu não faço um coletivo de informações, eu não transformo ela em conhecimento. E se eu não transformo em conhecimento, eu não aprendo. Logo, o direito à educação é violado. É uma construção. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Quando vocês forem fazer a sua redação lá do CSA3, que provavelmente vai ser de meio ambiente, mas se não for, independente do tema, você tem que fazer construindo seu argumento. Ah, mas eu não tenho espaço para isso no desenvolvimento. Você não está no Enem. Seu desenvolvimento vai ter papo de umas 10 linhas, ou 11 se brincar, tá ligado? Na minha conclusão do SSA3, acho que eu botei 4 ou foram 5 linhas, velho? Foram 4 ou 5 linhas. Espera aí que eu tenho aqui. Foi 5 linhas, porque a outra só ficou 2 palavras. Tem 5 linhas. Eu botei quanto de desenvolvimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o seu desenvolvimento vai ficar mais extenso, porque não estamos falando de uma redação do Enem. Você precisa trazer esse argumento. Ó, vejam, você vê. Sério mesmo, presta atenção aqui agora, galera. Se você estiver me ouvindo que nem um podcast, presta atenção aqui agora. Isso é importante. Você consegue ver algum motivo aqui pra gente penalizar ela porque o argumento não foi claro? Não. Porque ela deixou muito clara a opinião dela. Ela foi construindo, ela foi trazendo, ela foi de fato explicitando como que uma coisa tem relação com a outra. Então ela foi trazendo. Ó, isso aqui acontece por conta disso. Isso acontecendo, isso é violado. Se isso é violado, o outro é violado. E se esse é violado, não tem educação. Se não tem educação, logo a Constituição é relativa. Tá entendendo? É uma construção, ela foi trazendo. Vocês têm que fazer isso. O argumento de vocês tem que ser muito claro. O cara olha assim, entendi o que ele quis dizer. Fechou, não pode dar margem para outro, entendeu? É isso. Perdão, tô meio gripado, velho. Vamos lá.
Ademais, a veiculação de notícias falsas na internet promove uma desinformação generalizada da sociedade. Ou seja, as famosas fake news, né? Ela botou ali embaixo o termo. As famosas fake news são, quando elas são propagadas, a gente tem aí a desinformação. É muito comum, assim. Você vê aqueles vídeos de IA aí que estão ficando muito reais, velho. Às vezes é um porco, assim, invadindo o mercado, sei lá, uma pessoa montada num porco e bota como se fosse uma câmera de segurança e parece que é verdade. Tá bizarro, velho. Tá bizarro. Vamos lá. Isso desinforma a população, né? Porque a pessoa vai estar achando que uma coisa que é mentira é verdade. Aí, na hora que for a verdade, ela vai dizer que aquilo é mentira. Sobre esse viés, sociólogo Giorgio Agamben, em sua obra Comunidade que Vem, retrata os indivíduos que, ao acharem que são impotentes para mudar situações, perpetuam e naturalizam ações que deveriam ser repudiadas. Nessa esteira, olha, isso é um conectivo bom também. Nessa esteira, a mesma coisa nesse prospecto. É abominável que a indiferença civil colabore com a desinformação. Por que eu estou falando desse conectivo aí? Porque vai estar todo mundo usando nesse viés, nesse sentido. Pode usar, não tem erro. Mas, se você bota um diferente, imagina. 10 redações tu tá lendo na conclusão. Portanto. Aí chega na tua redação, tu coloca diante do exposto e ainda coloca deslocado. Tu coloca Fucral, vírgula, diante do exposto, vírgula. O cara vai olhar pra tu assim, meu irmão, ele sabe brincar com a língua portuguesa. Esse cara sabe. Esse cara sabe. O cara já chega, vai dar uma dose de dopamina no cérebro dele. Ele vai travar assim, ei, saibam mexer, velho, saibam surpreender o corretor. Não vai colocar também, é importante nessa aventura, porventura, sob obséquio. Não, cara, bota ali um rebuscadozinho, mas que também não vamos voltar para Machado de Assis, beleza? Vamos embora. Então ela trouxe aí a ideia de que os indivíduos que acham que são impotentes, porque vejam, eles não são impotentes de fato, mas uma vez que eles acreditam que são impotentes, eles passam a agir com base nisso. Ela trouxe isso contextualizando com o argumento que ela usou no tópico frasal. Por quê? Se você pensa na informação falsa, você vai agir com base nela. Ou seja, se você pensa na informação falsa que você é impotente, você age com base nisso, beleza? Vejam, eu achei que ficou um pouquinho. Que a redação ficou muito boa. Se você estiver vendo isso, Catherine, você escreveu a redação, ficou boa. Mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais claro no que ela quis dizer. Porque ela poderia ter contextualizado, antes de terminar o repertório, trazendo esse link temático. E eu vou mostrar depois para vocês como faz. É abominável que a diferença civil colabore com a desinformação, como também o descaso da vinculante da fake news em relação ao próximo, revelando a falta de altruísmo. O que é altruísmo? Caiu no Enem. É você pensar no próximo, é você se preocupar com ele. Seria basicamente a questão da empatia, beleza? Usem isso, a falta de altruísmo é algo importante. Você pode trazer também a questão aí do altruísmo ambiental, meu irmão, crie um conceito novo. Crie o altruísmo ambiental. Você pode colocar muito claro que não é um conceito estabelecido e colocar, é, é, revelando uma espécie de altruísmo ambiental. Ou seja, é importante que nós tenhamos esse altruísmo ambiental para se preocupar com o meio ambiente. Meu irmão, se você colocar isso, já é 10 na hora, garanto. Vai tirar 20 na redação CCA3. Ele vai olhar, vai dar 10. Pum. Na atualidade, pois, após publicar uma informação falsa na internet, coloca o conhecimento de muitos em risco. Exatamente. Se você acha que a informação mentirosa é verdade, você vai ter um conhecimento mentiroso. Logo, seu conhecimento verdadeiro não é trazido à tona. Em síntese, a falta de ensino digital, somado a vasta quantidade, beleza? Era para ser A com crase aqui. Somado, se eu quer saber se uma coisa tem crase ou não, imagina que eu substituísse isso aqui, somado, é, dane-se, vamos botar a palavra mais de governo. Então, eu não posso colocar a falta de ensino digital somado a governo. Não. A falta de ensino digital somado ao governo negligente. Então, sempre que você quiser saber se uma coisa tem crase ou não, coloca uma palavra no masculino. Se tiver crase, vai ser ao. Se não tiver crase, vai ser a. Beleza? Se atentem nisso. A vasta quantidade aqui era passear com crase, quantidade de notícias falsas no meio digital culminam na dificuldade de um conhecimento íntegro sobre o mundo contemporâneo. Ela trouxe, portanto, depois. Portanto, é dever do Estado garantir o maior investimento no letramento digital da sociedade. O problema não era o letramento digital. Quando o letramento digital é violado, a pessoa não aprende informação. Se não aprende informação, não aprende o conhecimento. Logo, não vai ter nem era da informação, nem era do conhecimento. Ela trouxe um problema muito maior.
promovendo propagandas informativas e abordagens em colégios, trazendo a capacidade de diferenciação entre notícias falsas e verdadeiras. Como é que tava no texto de apoio? Que as pessoas, quando não questionam, não conseguem diferenciar informação de conhecimento, não conseguem diferenciar fake news de conhecimento verdadeiro. Usem o texto de apoio. Assim como proposto por Sócrates, era para ser isolado isso aqui, tá? Assim, vírgula, como proposto por Sócrates, o alcance do pleno, hã? Trazendo a capacidade de diferenciação, assim como proposto. hum, Acho que ela não colocou aqui, tá? Mas era para ser alguma coisa, tipo, trazendo a capacidade de diferenciação entre notícias falsas e verdadeiras, trazendo, assim como proposto por Sócrates, que faltou trazendo aí o alcance do pleno conhecimento, beleza? Então, trouxe para vocês aqui. Vejam só, prestem atenção. Síntese, resumo. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, resumo. Preste atenção. Veja só. Isso aqui é importante. Por quê? A gente aprendeu nessa redação sobre a construção radicular do nosso argumento. Então ela foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo. Na introdução dela, ela já deixou bem claro para o corretor que ela ia usar o texto de apoio. Então ela já deixou bem claro ali, fazendo essa relação com o questionamento, um questionar, tá certo? Isso é importante. E a gente aprendeu aqui a conclusão. Veja, você não precisa trazer detalhado uma ação, a gente, ela até trouxe, mas não precisa, beleza? Você pode trazer algo você tem que trazer algo para o contexto mais filosófico. Eu sugiro vocês botarem sempre no final um fecho frasal lindo. Feito isso, aí se for, você estiver falando sobre a sociedade, aí você fala: a sociedade alcançará o pleno desenvolvimento ético, social e humanitário. Veja, é uma frase que traz a filosofia, traz a ética, traz a sociologia, traz a... Meu irmão, o corretor vai olhar, vai falar: que lindo, que lindo. Esse cara aí sabe rebuscar, beleza? Então traz um festivalzão, um negócio filosóficozinho pro texto só pra dar um. Beleza? Vamos dar uma analisada nessa redação aqui. Prometo que eu explicarei cada palavra, caso vocês não entendam. Essa foi a minha redação na CSA3. Conquistei nota 10. Também com os três corretores. Graças a Deus, nenhum deles aí estava me marcando. Senão, eu iria atrás deles. Não, tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. É brincadeira, galera. Brincadeira. Eu estou no pé, amo todo mundo de lá. Lindos, perfeitos. Vamos embora. Da conclusão. Opa, como assim, Aurélio? Aurélio mandou dar conclusão. Como assim dar conclusão? Fala aí. Hum, Manda mensagem de novo, é porque eu só consigo ver que chega na hora. Tu botou um ponto. Da conclusão que pode repetir esse frasal? Pode, velho. Pode. Veja, eu tô dando um exemplo para vocês de uma coisa mais filosófica, uma coisa mais ética, mais vocês podem trazer do jeito de vocês. Ó, olha como eu trouxe aqui o meu. Eu vou pular aqui logo pro final, só para vocês verem isso. O Fê, ele tá falando sobre o freixo fasal da conclusão, galera. Sobre como trazer um bagulho mais ético, filosófico. Eu botei assim: feito isso, os desafios do mundo contemporâneo poderão ser enfrentados com verdadeira eficiência. E a frase de Arnold Toynbee não será mais uma realidade ordinaria. Qual é a realidade que ele fala, né? Tornamos-nos deuses na tecnologia, mas permanecemos macacos na vida. Então eu trouxe o repertório de volta. Ela trouxe o Sócrates de volta. Eu trouxe o repertório de volta e coloquei uma coisa mais ética. Não serão desafios no mundo contemporâneo. Poderão ser enfrentados com verdadeira eficiência. E isso não será mais uma realidade do dinheiro. Então você tem que aprender a trazer isso, beleza? Vamos aqui aprender isso aqui. Dá uma olhada na minha redação. Se vocês acharem que tem alguma coisa que vocês podem pegar, mano, pode usar, velho. Tá ligado? Tipo, usem na redação de vocês que vocês acharem que dá pra caber. Mas eu tentei trazer aqui o máximo de contextualização, principalmente com os textos de apoio. O título que eu usei foi Conhecimento Libertador, porque a minha redação eu construí sob a ótica de que a informação por si só aprisiona, mas o conhecimento atrelado a um verdadeiro embasamento informacional e transformado numa construção progressiva, esse liberta, beleza? De acordo com o historiador britânico Arnold Toynbee, tornamos-nos deuses na tecnologia, mas permanecemos macacos na vida. Dá pra você usar isso aqui em qualquer tema, velho. Essa SA3 não vai estar punindo você por usar Coringa, não. Eles não transformaram no Enem ainda, não. Então, quer meter uns Coringão, meu irmão? Use. Mas assim, deixo bem claro, não é bom. Busque argumentos.
Busque repertórios que realmente sejam embasados, que realmente sejam sólidos, para que assim você consiga trazer à tona o melhor do seu texto. Mas, meu irmão, falhou, traz o que vem na cabeça, beleza? Mas esse repertório aqui trouxe, conectou bem com o tema, porque olha como eu contextualizei aqui. Sob essa ótica, é indubitável o avanço que houve na produção de informações. Ou seja, quando a gente se tornou Deus na tecnologia, a gente promoveu um avanço na produção de informações. Como estava lá no texto de Gilberto Gil, quando ele falava: o mundo antes era grande, quer dizer, o mundo antes era pequeno porque a Terra era grande. Mas agora que a gente começou a catar tudo, a Terra ficou pequena porque o mundo ficou grande, beleza? No atual mundo globalizado. Porém, a fim de que os desafios da contemporaneidade sejam enfrentados, é preciso ir mais além. Pausa. Prestem atenção nisso aqui agora. É preciso ir mais além, beleza? Ó, prestem atenção nisso aqui agora. O que foi que a gente viu nos textos de apoio? Eu vou trocar só para vocês verem. O que foi que a gente viu aqui, galera? É preciso ir além. É preciso ir além. Então eu botei, é preciso ir mais além, beleza? Então você precisa trazer essa ótica. Você precisa realmente usar o texto de apoio ao seu favor, beleza? Presta atenção nisso na hora de fazer o seu texto que vai tirar a nota 10 e vai ser no próximo ano a redação que eu vou estar avaliando aqui com os próximos alunos, beleza? Vamos embora. É preciso ir mais além. Conectei já com o meu texto de apoio, beleza? Eu vou trocar o vermelho para vocês não acharem que eu estou dizendo que está errado. Depois direm, ah, mas o que está errado aqui? Não sei o que. Um azulzinho aí mesmo. Dando esse azul. Pegar esse azul aqui. Show de bola. E fazer com que essas informações se transformem em verdadeiro conhecimento. Então, eu já deixei bem claro que o problema não é a produção de informações. O problema é quando elas não se tornam conhecimento. Nesse contexto, torna-se imprescindível evidenciar os principais entraves responsáveis por atravancar. Daniel, o que é atravancar? É dificultar. Dificultar. Atravancar é fazer com que a coisa seja um atravanco, seja um obstáculo, beleza? Atravancar o quê? A progressão radicular. Meu irmão, Daniel, o que tu tá falando aqui? Veja, progressão radicular é a progressão constante, é a progressão baseada em etapas, é a progressão que vai para frente. Então eu sabia palavras que me ajudavam a trazer de fato uma profundidade maior para o meu texto, para o meu argumento, e eu usei isso a meu favor. Ah, eu conheço uma palavra muito boa sobre esse tema. Eu conheço. Vai cair, meu irmão. Eu não sei por que eu tô falando de meio ambiente. Se não cair meio ambiente, vai dizer, ah, Daniel, mas... Supondo que cai meio ambiente. Você sabe sobre o conceito de economia circular e você não usa, por quê, meu irmão? Tá com medo do quê? Tá ligado? Usa a seu favor. Beleza? Projeção radicular da era do conhecimento, sendo eles a supervalorização do modo de produção capitalista e a negligência estatal. Então, veja, eu disse que o que faz com que a era do conhecimento esteja sendo dificultada e a gente esteja focando mais na informação é a supervalorização do modo de produção capitalista e a negligência estatal. Ou seja, o Estado se mostra negligente e os grandes empresários, líderes de empresa, eles são quem estão governando aí nas missões e nas propostas que estão regrando a sociedade. A princípio, é fundamental destacar a idolatria que é dada ao lucro, aí eu já disse quando, desde o advento das revoluções industriais na economia mundial. Nesse sentido, segundo o economista alemão Karl Marx, em sua obra O Capital, o dinheiro é a essência alienadora do trabalho e da existência do homem. Ela o aliena, ele adora. Aí você poderia falar aqui, Daniel, tu falou sobre capitalismo, tu falou sobre trabalho, falou sobre a existência do homem, falou sobre alienação, falou idolatria, mas o tema é informação e conhecimento. É aqui que tá. Você vai ver agora, a chave vai virar agora, meu irmão. Você não pode terminar o seu repertório sem conectar com o tema. Se você fizer isso, o seu repertório morreu em si mesmo. Precisa haver o link temático. Link entre repertório e tema. Olha como eu fiz. Ou seja, pode jogar ou seja, isto é, isto posto. Uma vez que produzir conhecimento é muito mais caro do que produzir informação, o ser humano capitalista poupa esforços na hora de fazer. Então eu estou mostrando como que essa supervalorização do lucro, do capital, impacta a produção do conhecimento. Você tem que trazer muito claro. Então, se cair, sei lá, não acho que vai cair envelhecimento populacional na redação da CSA, mas supondo que fosse envelhecimento populacional, deixa eu dizer para vocês qual é o repertório que eu usei no Enem.
envelhecimento populacional. No meu D2, eu usei. Presta atenção, velho. Presta atenção, vocês vão se atentar nisso aqui. Eu usei Interestelar. Como que tu usou Interestelar? Interestelar, Interestelar, quando eles são mandados ao espaço pela NASA, pelas entidades estatais, eles são mandados com o fim de cumprir um propósito. Então, o ser humano, a sociedade, tem o fim de gerar lucro. Entretanto, eles foram lá, cumpriram o propósito com o qual depois, né, o Cooper lá, depois, mas eles foram mandados para lá sem nenhum tipo de assistência ao envelhecimento que eles teriam. Ou seja, quando eles estavam expostos a uma gravidade diferente, os anos passavam de forma muito diferente, né? E o cara poderia ir lá e o cara ia envelhecer, porque ia chegar lá, ia estar todo mundo diferente e tal, mas o tempo se conservava pra galera. E quando ele ia ver, um tempo passou pra um, não passou pra outro, e era esse choque aí, velho. Então, se você souber contextualizar direito seu repertório com o tema, aí sim tá garantido, meu irmão. Beleza? Tô só dando um exemplo aí. Se você souber um repertório, tudo sobre você saber conectar. Então, eu usei o envelhecimento gravitacional, a população que era conservada de um jeito, eles que iam, ficavam de outro. Fechou? Então vamos embora. Tal afirmativa é consubstanciada por meio do desenvolvimento desenfreado de plataformas de streaming e de programas de inteligência artificial. Ao passo, ao passo é uma coisa aqui, à medida que há escolas e faculdades sem infraestrutura para comportar os estudantes e sem profissionais docentes capacitados, docentes e professores, para ensiná-los a interpretar, refletir e questionar. Pausa, pausa. O que que a gente viu no texto de apoio, gente? Não, sério, o que que a gente viu no texto de apoio? A gente viu sobre o questionamento, sobre a interpretação, sobre a reflexão, sobre a criação de novas perspectivas. Use o texto de apoio ao seu favor. Coloque na sua redação. Meu irmão, isso não é uma questão de opinião, não é uma questão de, se eu não souber, uso. É uma competência. Se tu não usar, tu tá lascado, velho. Por isso que a gente tá aprendendo aqui, ninguém vai se lascar, vai todo mundo aqui tirar 10. Vamos embora. Sob esse viés, ressalta-se que não é a produção de informações o problema. Já deixei claro aí que eu não estou dizendo que informação é problema. E sim a produção sem aplicação do conhecimento de forma estratégica. Logo, é clara a intersecção entre a valorização excessiva do lucro e a fragilização da disponibilização do conhecimento efetivo em ambientes e instituições públicas. Então, uma vez que o lucro é supervalorizado, a galera deixa de disponibilizar conhecimento, porque conhecimento é mais caro do que informação. Mas a gente não tem que olhar apenas de vista do ponto econômico, tem que olhar do ponto de vista social, humanitário, acadêmico, acervo científico da sociedade. Além disso, é válido frisar a postura indiferente do governo em relação a esse cenário, o que resulta da priorização. Você pode usar o travessãozinho aí para separar, beleza? É muito. Ficou pequeno aqui, o travessão deve ser assim, mais ou menos, mas, enfim, tá tudo bem. Usem travessão para não ficar o tempo todo usando vírgula. O corretor gosta de ver travessão. Vocês às vezes têm medo quando vocês vão usar o chat GPT, vocês vão tirando, né? O travessãozinho, que eu tô ligado, pô. Vocês tiram o travessão para não deixar claro que foi feito com GPT, mas na redação não tem inteligência artificial, não. Mostra que você sabe usar a língua ao seu favor, tá? Que resulta da priorização de interesses particulares ao invés de coletivos. Eu já fui trazendo no tópico frasal aquilo que eu ia usar no meu repertório, porque eu ia falar sobre contrato social. Eu ia falar sobre esse conceito aí de que a galera não está valorizando a democracia para todo mundo. Aí eu já joguei no meu tópico frasal, que resulta da priorização de interesses particulares ao invés de coletivos. Nessa ótica, consoante o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, em sua obra O Contrato Social, a função do Estado é atender a interesses diversos e não os individuais, garantindo assim o bem-estar social. Daniel, é informação e conhecimento, cara. Cadê o tema? É agora, meu irmão, que vem a chave, meu velho. Você tem que pegar e fazer o link temático, o qual, tendo em vista que não são todos os cidadãos que possuem a oportunidade para transformar a informação adquirida em conhecimento útil, é assegurado desigualmente. Aqui está conectado ao tema. Você pode ser o que você for, meu irmão. Você pode ser da Bahia, você pode ser do Espírito Santo, você pode ser de Sergipe, você pode ser do Piauí, você pode ser do lugar que for. Se você me disser que não está conectado ao tema, meu irmão, você está fazendo uma calúnia. É calúnia que está totalmente ligado ao tema. Eu disse como esse contrato social é violado a partir da perspectiva que a galera não disponibiliza conhecimento para todo mundo. Porque tem informação, todo mundo pode ter informação. Entende?
aí na internet, né? O cara joga lá e ele vê. Mas por que a gente vê tanta gente com educação desigual? Por que existem tantas políticas afirmativas? Porque o conhecimento, para transformar a informação em conhecimento útil, não é igual para todo mundo, beleza? Essa ineficiência do Estado em cumprir o seu papel é evidenciada mediante os insuficientes investimentos financeiros, insuficientes, e as inefetivas ações jurídicas para permitir o acesso igualitário da população ao conhecimento produzido pela humanidade, privando inúmeros indivíduos de acessarem, perdão, novas perspectivas. O que estava no texto de apoio? Não, eu tenho que parar isso aqui para mostrar para vocês, velho. Tem que parar isso aqui para mostrar para vocês. Porque senão vocês vão dizer que eu estou mentindo. Irmão, eu estou provando para vocês. Use o texto de apoio. Isso vai mudar não só a sua competência 3, isso vai mudar também a forma como o corretor enxerga o seu texto como um todo, porque ele vai ver que você sabia o que você estava fazendo, meu velho. Então vejam, eu falei para vocês sobre o refletir, questionar e interpretar. Eita, tá aqui. Refletir, questionar e interpretar, seria aplicar o conhecimento de forma estratégica. Falei sobre provocar novas perspectivas. Opa, o que é que está aqui? Novas perspectivas. Você não precisa pegar tudo que ele deu e usar em uma linha só. Vai distribuindo ao longo do texto, porque ele vai ver, tem um insight aqui, tem um insight aqui, tem um insight aqui. Vai usando isso ao seu favor, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a redação, para a gente terminar aqui, beleza, galera? Prometo que não vamos estender muito, estamos quase chegando ao fim aí. Vamos embora. Estamos quase chegando ao fim. Me digam se isso aqui funciona ou não. Tô vendo que tem um negócio de gongo. Peraí. Vou fazer um teste aqui, galera. É ao vivo aqui, é ao vivo. Funcionou ou não funcionou? Não ouvi nada. Talvez esteja muito barulho em você, eu nem sei, né? Tô me sentindo um maestro da tecnologia, velho. Perfeito. Vamos embora. Novas perspectivas e de criarem novas conexões. Conexões. Galera, o que era o primeiro texto de apoio? O que era o primeiro texto de apoio? Ele falava sobre fazer a conexão entre as informações, porque assim produzia conhecimento. Tudo. Pega o texto de apoio, esmiuça ele e usa a sua redação. Fica até mais fácil, porque tu não fica perdido sobre o que te falar. Não, o texto de apoio já vai dizer o que ele quer que você escreva, beleza? Assim, visto que o governo não dedica atenção suficiente para a construção do conhecimento disruptivo, disruptivo é aquilo que é inovador, aquilo que é diferente, aquilo que é, de fato, que extrapola outras questões. Muitos ainda permanecem limitados à memorização de fatos e dados. Galera, mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, galera. Não, senão vocês vão dizer que eu tô mentindo. Tenho que mostrar para vocês. O que eu usei na minha redação para tirar nota 10 com 3 corretores é você usar a porcaria do texto de apoio. Falamos de quê? De memorização de fatos e dados, galera. O que ele vai dizer, o que ele vai trazer aqui, ó? Vejam só. Não basta apenas memorizar fatos e dados. O que é isso? O que é isso que faz tirar nota 10? É você ter um bom argumento, você respeitar a língua portuguesa, saber que está fazendo dissertação argumentativa, mas usar o texto de apoio, caramba. Eu tô usando algum absurdo aqui. Eu tô falando alguma mentira. Tem como o cara. Ah, mas o corretor não viu que tu usou o texto de apoio. Meu irmão, é uma competência. O cara olhou e ninguém tirou ponto meu na C1, na C2, na C3, na C4, na C5. E por quê? Ah, então tu tá se gabando disso. Não, pô, é porque eu entendi o que tinha que fazer. E eu tô mostrando pra vocês aqui o que foi que eu entendi, pra vocês entenderem e jogarem no textão domingo de vocês. Vocês estão tendo acesso. Quem tá aí vendo, vai estar gravado no YouTube também, ao que a maioria vai se lascar. Porque todo mundo vai chegar lá, vai querer fazer uma redação igual ao do Enem, porque vai dizer dissertativo e argumentativo. Ou então vai dizer, não, eu sei que não é para fazer igual ao do Enem, mas eu vou fazer mais filosófico. Aí não vai usar o texto de apoio e vai se lascar na C3, vai se lascar na C4 no argumento, vai se lascar. Mas vocês vão muito bem, porque vocês estão aprendendo isso aqui agora, não vão errar. E todo mundo que está aqui é totalmente capaz de tirar nota 10. Eu acredito no potencial de cada um aqui, eu consigo ver o nome de todo mundo que está. Matheus, Daniel, Mariano, pessoal aí, beleza? Então eu consigo ver todo mundo que tá aqui. Então se atentem nisso. Eu sei que vocês têm
potencial, beleza? Vamos embora. Finalizamos, estamos chegando à conclusão aqui. Depois eu vou só dar uns insights finais aqui, vocês estão liberados, beleza? Vamos lá. Desse modo, é evidente a influência da omissão estatal na perpetuação desse quadro adverso. Eu poderia parar desse quadro, mas eu queria deixar clara a minha opinião, que você, de fato, vamos embora, Mari mandou, vamos embora, Mari. Então, na perpetuação desse quadro adverso, eu poderia deixar claro que era só um quadro, mas eu quis deixar clara a minha opinião, que é um quadro adverso, que isso impacta, de fato, a sociedade. Deixem muito claro o argumento de vocês, tragam a opinião de vocês. Mas não vai inventar. Ai, porque infelizmente. Ai, porque lamentavelmente. Ai. Ele não quer ouvir teus sentimentos, não, meu irmão. Ele quer um adjetivo que mostre a opinião, mas seja algo factível. Meu irmão, isso é diverso. Isso é ruim. Isso é um atravanco para a sociedade. Ai, porque isso é muito tristinho para a sociedade. Ah, meu irmão, por favor, né? Beleza, vamos embora. Diante do exposto, é fulcral que a sociedade não se restrinja. Vejam, chamo de vocês. Atenção aqui. Diante do exposto é fulcral. Eu usei direto, diante do exposto, vírgula, é fulcral o quê? Mas vocês poderiam fazer assim, ó. E talvez seria ainda mais do que como eu usei. Vocês poderiam jogar assim, eu vou botar aqui, ó. Usem isso na conclusão. Usem isso domingo. Usem isso. É fulcral diante do exposto. Diante do exposto é o conectivo. Ele está deslocado, tem que estar isolado por vírgula. Que a sociedade. Tananã, 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 tananã. Beleza? Então, você tá usando aí, o cara vai. Ué, ele não botou conectivo, aí quando vai ver, ele usou deslocado. Caramba, ele brincou com a língua portuguesa, velho. O cara é brabo, ele sabe o que tá fazendo. Ela é braba, ela sabe o que ela tá fazendo. Então usem isso ao favor de vocês. Eu não sei se tá estourando o microfone quando eu bato palma, mas eu tô nem aí, é pra chamar a atenção de todo mundo. Vamos lá. A sociedade não se restringe ao quê? A era da informação. Então veja, a era da informação não é um problema. Não é um problema a era da informação. Não é um problema, não, pô. É um problema? Não. O problema é quando a era do conhecimento não extrapola ela. A era da informação é a primeira etapa. Mas vive numa sociedade medíocre, que está contente em ser 10% do que deveria ser. A gente vive uma sociedade que está contente somente em saber, mas não em entender de fato. Então por isso que a gente vê tantos reprodutores, mas poucos críticos, poucos questionadores, poucos produtores de conhecimento efetivo. Mas que avance. Calma. Ah, é fulcral que ela não se restringe a isso, mas que avance, ficou feio esse avance aqui, mas era para ser que avance, beleza? Efetivamente, em direção a quê? Em direção à plena era do conhecimento. Sintetizei meu argumento. Você tem que trazer um tópico frasal da sua conclusão, retomar a sua tese. Ou seja, é importante que a gente não fique limitado a isso, mas busque isso. Eu estou dizendo que isso não é um problema. O problema é se limitar a isso. Portanto, o Estado deve, por meio do reajuste do setor financeiro governamental, abandonar a sua postura negligente e disponibilizar incentivos fiscais sob a forma de redução do imposto de renda para as empresas que se comprometerem fielmente a não apenas produzir informações, mas também a transformá-las em conhecimento útil. Feito isso, os desafios do mundo. Olha aqui, vê se isso está ético, filosófico. Feito isso, os desafios do mundo contemporâneo poderão ser enfrentados com verdadeira eficiência. Os desafios do mundo contemporâneo, como diria sábios, como diriam sábios filósofos, como diriam os estoicos, temos que permanecer firmes diante dos desafios contemporâneos. Grande Sêneca, grande Marcos Aurelius, beleza? E a frase de Arnold Toynbee, qual foi a frase dele? Que nós tornamos Deus na tecnologia, permanecendo os macacos na vida. Como é que a gente se torna Deus na tecnologia? Informação, 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 informação. Como é que a gente permanece macaco na vida? Conhecimento, muito baixo, conhecimento quase nada. Então, uma vez que a gente vai priorizar agora a era do conhecimento, a frase que ele afirmou não vai poder ser uma realidade no contexto educacional brasileiro. Não vai ser uma realidade odierna. E com isso, galera, eu digo que a conclusão ele não vai avaliar. Ele botou a gente, ele botou meio, ele botou finalidade. Se vocês quiserem botar, botem. Mas botem mais sucinto, tá? O meu ainda que deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deu 6 linhas, mas é para dar 5 aqui, é porque era só me apertar um pouquinho. Mas 5 assim é o máximo. Não queiram deixar muito gigante a redação da conclusão de vocês, não. O foco está no desenvolvimento. Se vocês verem, o desenvolvimento ficou bem extenso. O desenvolvimento de Catrin também ficou bem extenso. Então foquem nisso, beleza? Com isso eu finalizo aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, gente, pode trazer. Eu deixo para vocês revisarem
esses temas aqui em específico. Anotem isso aqui. Deixa vocês analisarem questão ambiental. Analisem isso. Eu falo sobretudo mangue, né? Porque a gente tá questão ambiental, puxando um pouco aí também para a questão da educação ambiental. Tô apostando muito nesse tema, não sei por quê, velho. Eu tô sentindo. Educação ambiental. é, Posso falar também da questão de a gente pode falar também, né? Da, da produção, da falta de incentivo à economia circular, né? Uma vez que a gente só desgraça o que tem lá, mas a gente não faz com que isso aí volte a ser bem para o meio ambiente. Deixa vocês revisarem também a questão. Deixa eu pensar aqui. Eu digo sobretudo a questão ambiental. Eu vou falar para vocês revisarem a questão entre. Vou falar sobre a questão das crianças. Isso é um fator importante. Então, eu vou falar sobre acesso, falar sobre evasão escolar. Um fator importante hoje para vocês revisarem. Mas como já caiu a questão de conhecimento, não vou dar muito foco nisso. Eu deixo para vocês também revisarem a questão de fragilização da ética. Isso aqui é só eu querendo dar um extra, tá, galera? Pode ser que não caia nenhum desses temas, não achem que eu tô dando o tema, não sei. Mas acho bom vocês revisarem sobre tudo isso. Mas deem uma revisada. Ah, eu pensei nesse tema. Revisa. Ah, eu pensei naquele outro. Revisa. Revisa tudo para ficar bem tranquilinho para na hora de fazer a prova. Mas eu dou ênfase sobretudo na questão ambiental. Acho que é um forte concorrente aí pro tema desse ano. Beleza? Mas alguma coisa ligada a refugiados, talvez. Daniel perguntou aqui. Cara, refugiados. O que tu fala em relação à questão de guerra, né? Pô, velho, acho um tema bom para vocês revisarem também. Não necessariamente refugiados, mas eu digo sobre é, a relativização do conceito de humanidade. Algo nesse sentido. Pode falar também, mas isso já engloba tudo. Engloba refugiado, porque esse é humano, mas o outro para mim não é. Se a gente falar sobre a questão de guerras, pô, velho, esse daqui eu sou mais humano que ele, então eu posso guerrear com ele. Então, relativização do conceito de humanidade é a gente achar, né, essa falta do altruísmo, não pôr ele em prática. Refugiado, eu dou uma ênfase sim também, puxo. Acho que seriam esses, sobretudo. Mas se eu pensar em algum outro mais, até amanhã eu mando para vocês para revisarem. Vou mandar esse material aqui para vocês. Deixa eu só completar aqui que ficou faltando da língua portuguesa, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficando por aqui. Essa aula vai ser publicada no YouTube se vocês quiserem dar uma revisada depois. Compartilhem com os amigos de vocês. Se quiserem postar lá no Story também, que assistiu a aula. É massa, ajuda a engajar. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Contem comigo aí, quiserem revisar qualquer coisa, falar de repertório, falar de argumento. Eu tô com vocês nessa. Desejo uma ótima prova. Amanhã seja um dia para vocês descansarem, que não seja um dia para vocês ficarem muito pilhados aí em relação vou revisar todos os assuntos específicos. Cara, acho que essa altura do campeonato, uma boa estratégia aí que a gente poderia fazer, né, seria a questão de vocês darem uma revisada nas obras, vocês darem revisada em alguns contextos que são bem prováveis de cair, guerra de Israel, guerra de Palestina, questão da Ucrânia, questão da COP30. Então, contextos muito claros aí que a gente tem, né? Mas não queiram endoidar agora, tá? Não queiram fazer projeto do Juscelino Kubitschek, 50 anos e 5. Descansem, tenham uma boa noite de sono, é, deem uma revisada em alguns temas, prestem atenção nessas competências da redação, lembrem de botar o título, beleza? Título é muito importante. Muita gente deixa de tirar 10 porque esquece o título, tá? Vou deixar isso aqui só um pouquinho mais para cima aqui que eu tinha botado. Não esqueçam do título, beleza? É, acalmem o coração, façam tudo direitinho. Lembrem que Papai do Céu é com vocês na hora de fazer a prova. Aqueles que estão
estão ansiosos, vocês descansem aí. E, galera, é isso. Vocês estudaram. Prepara-se o cavalo pro dia da batalha, né? Mas a gente vai empenhar o nosso máximo para buscar a vitória. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Nós vamos ter uma live também próxima semana. Não esqueçam disso antes de vocês saírem. Eu e Caio já fazer uma revisão. A da próxima semana vai ser ainda vai ser caveira. A gente vai fazer uma revisão. Opa, travou? Estão me ouvindo? Pronto. Aí vai fazer uma revisão pré-são para natureza e matemática. Então não esqueçam, já bota aí na agenda de vocês. A gente vai divulgar ainda dia, horário, direito como vai ser. Mas vai ser já no YouTube também. A gente provavelmente. Porque essa é uma plataforma que a gente tá fazendo aqui, mas dá para hospedar a live no YouTube. Aí vai ser melhor, vai atingir mais pessoas. Então falem para os amigos de vocês. Vai ser muito bom aí ajudar, né? É gratuito, ninguém precisa pagar nada para participar dessa live de revisão. Mas se vocês. Divulgando, postando pra galera, ajuda a gente a engajar, ajuda a fortalecer o projeto aí. A gente vai trazer também algumas resoluções de questões para SSA, se vocês quiserem alguma questão já. Ah, velho, fiz aquela questão de movimento harmônico simples, não entendi. Fiz a questão de moderna, não entendi. Efeito fotoelétrico, movimento circular, manda pra gente, que a gente vai fazer. Posta a resolução lá no Instagram também, posta no YouTube também. E não percam, próxima semana vai ser uma revisão do caramba. Caio fechou matemática no SSA, eu fechei matemática no SSA, eu fechei química no SSA, errei uma de biologia e. é, não, errei duas de biologia e três de física. Deu uma vaciladinha em física, mas acertei 45 de 50 no segundo dia do SSA, foi uma boa nota. Caio acertou, acho que foi por aí também. E a gente vai estar dando alguns conselhos para vocês, às vezes questões que vocês nem sabem o assunto, mas dá para você matar pelas alternativas. A gente não vai estar revisando aqui agora teoria, 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 não. A gente vai mostrar para vocês, meu irmão, como acertar a questão, beleza? Então, a live da próxima semana vai ser como acerta o máximo de questão. A gente vai te ensinar a destruir a prova do SSA, fechou? Mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Um abraço aí e até a próxima, beleza? Vou estar encerrando a gravação aqui agora.